Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar apresentando aqui o nosso projeto do segundo bimestre do curso da Alura, da pós-graduação da Alura, tá? Esse bimestre, o projeto desse bimestre é mais focado na implantação do sistema que a gente desenvolveu o bimestre passado. E para realizar essa implantação, a gente escolheu aqui o Azure, tá? Como principal plataforma de nuvem para a gente estar hospedando os nossos recursos. Tá bom? Eu vou ir passando por cada um aqui dos componentes que a gente utilizou e explicando um pouco melhor eles. Em primeiro lugar, banco de dados, né? Para a gente hospedar nosso banco, a gente achou legal utilizar já o serviço do Azure, que ele já tem para isso, que é o Azure Database, SQL Database. E aí ele já tem um modelo que a gente consegue subir serverless, né? Então, como dá até para ver aqui, a gente está utilizando, né, a database serverless, então ele não tem servidor dedicado para isso, ele consegue ter uma escalabilidade melhor, né? A gente partiu para essa abordagem na maioria dos nossos recursos, tá? Porque a gente trabalhando ali com serverless, com containers, a gente consegue escalar melhor a aplicação, né? Então, como era um dos requisitos aí do projeto, a gente focou bastante nisso, tá? Então, na parte de banco de dados, a gente decidiu por usar o Azure SQL Database, por já ser um serviço preparado do Azure para isso, né? Como o nosso ambiente já está no Azure, em vez de subir uma imagem com o banco de dados, configurar o volume. Então, a gente achou melhor na parte do banco de dados e por esse caminho. Beleza? E aí, para armazenar as nossas imagens que a gente gerou, né? As imagens dos containers, a gente armazenou aqui no Container Registry do Azure também, tá? Inicialmente a gente ia até usar o Docker Hub, mas aí no meio do caminho a gente achou melhor trocar aqui pro do Azure, o Container Registry, para já ficar o máximo possível centralizado os recursos que a gente está utilizando aqui no Azure, tá? O repositório que a gente utilizou é esse FIAP Games FCG, tá? FIAP Cloud Games, né? Como dá para ver aqui, a gente tem bastante versões dele, tá? Então a gente trabalha aí com a versão, a gente utiliza o número do build lá da pipeline de CD para gerar essa versão, e a gente utilizou por um tempo latest também, né, para manter atualizado ali a última versão estável desse pacote, tá? Mais para frente eu mostro já o CD, em que vai ficar mais claro isso, né, esse número de versão aqui. Beleza? Então a gente armazena a imagem do container aqui, mas para rodar, né, hospedar em si o serviço, a gente está utilizando o Container Apps do Azure, tá? A aplicação essa daqui, ó, tá rodando lá no Container Apps. O Container Apps, ele trabalha, a gente configurou ele, né, para trabalhar aqui com as imagens do Docker, com containers Docker, né, em que ele busca a imagem do nosso registry e hospeda ela, tá? Ele tem uma configuração também de escalabilidade automática. Então aqui, por exemplo, eu só tenho uma réplica dele rodando no momento, mas ele é configurado para escalar até 3 réplicas, dependendo da quantidade de requisição que a gente receber, tá? Eu vou mostrar isso funcionando um pouquinho mais para frente também, tá bom? Aqui nas configurações do container, né, dá para ver que ele busca a imagem lá do nosso FIAP Container Registry e pega a última versão que tiver lá disponível, a pipeline CD, né, que faz esse processo, para gerar uma nova revisão. Então, toda vez que a gente tiver um pull request aprovado para master, né, uma atualização oficial da nossa aplicação, ele atualiza aqui todos os containers, né? E o legal desse serviço é que a gente nem precisa configurar a parte ali do load balancer na mão, né? Ele já faz isso aqui pra gente, já disponibiliza a URL da aplicação e direciona o tráfego para os containers que ele está gerenciando ali atrás, né? Essa é a parte aqui dos recursos, né, principais recursos que a gente utilizou para hospedar a nossa aplicação. Mas agora eu vou para o Azure DevOps. A gente trouxe o nosso código para cá também, né? Então criamos um projeto aqui onde a gente hospeda o nosso repositório do nosso projeto. Como eu falei, né, a gente optou por trazer, antes a gente utilizava o GitHub, a gente optou por trazer tudo aqui para o Azure para ficar mais simples da gente gerenciar, tá bom? Então temos aqui, né, o nosso projeto, tá? E as pipelines configuradas. A gente optou por não fazer multistage, tá? Então a gente temos uma pipeline aqui
de CI, onde ela vai fazer o build ali todo da aplicação. Não está rodando aqui, porque a gente desligou, por enquanto está desligado, o agent que executa as pipelines. Né? Deu problema para utilizar o agent da Microsoft, que ele já disponibiliza, né? Então a gente subiu um servidor nosso, uma VM nossa lá, com o agent configurado para fazer esse trabalho. E aí, no momento, ela está desligada. Tá? Mas dá para ver aqui ó, pelo histórico que a gente utilizou bastante esse agent, teve bastante execução aqui das pipelines. Tá? Eu vou abrir uma de exemplo aqui para a gente ver os passos do CI. Né? Então, eu inicializo ali o job, dou checkout lá nele. E aí eu tenho essa série de etapas que é para fazer o build, rodar os testes, para pré-validar se o pull request que foi feito ele está apto a seguir, né? Isso antes mesmo dele ser validado. Então, você abrir um pull request lá para master, o CI já vai ser executado para a gente preparar, né, ver se essa imagem ela poderia ser promovida para produção. Tá? Então, depois do processo de CI, aí ele vai executar outra pipeline, né? Caso aquele pull request for aprovado, aí ele vai disparar a imagem do CD. Deixa eu pegar uma aqui que já executou também. Né? E a do CD é mais simples, a gente gera a nova versão da imagem aqui. Então, aquelas imagens que eu mostrei lá no Container Registry, né? Aqui, ó, ele gera nesse momento ali na pipeline de CD. E depois dele gerar a imagem, ele aplica essa imagem no Container Apps, né? Ele promove nessa imagem lá. Então, o Container Apps, deixa eu abrir ele aqui também, é gerado uma nova revisão. Pode ver aqui ó, que a gente está na revisão 9, né, desses containers. E aí é gerado uma nova revisão utilizando aquela imagem, né, onde ele derruba todos os containers que estão em andamento e sobe o novo. Tá? Ele já faz esse trabalho aí de uma forma que a gente não fica com a aplicação fora do ar, né? Ele vai subir nos novos, ativando os novos containers e vai derrubando os antigos, para manter a disponibilidade assim, tá bom? Então, isso daqui é as pipelines, né? Tanto de CI quanto CD. Como eu já havia mencionado, nós temos a nossa aplicação aqui rodando, tá? A parte agora de monitoramento. O monitoramento a gente optou por utilizar o New Relic. A parte do monitoramento em si, a gente optou por sair um pouco do ambiente Azure. Tá? Acho que o New Relic é uma ferramenta bem legal, aqui, então a gente optou por utilizar ela. Tá? E até aqui no New Relic a gente consegue ver os containers da nossa aplicação. Né? Dá para ver que, como eu disse, a gente só tem um rodando no momento. Né? Se a gente for lá na nossa revisão aqui do Azure Container Apps, a gente vai ver aqui também que só tem uma réplica. Mas como eu disse, né, ele está configurado para escalar até 3 réplicas, dependendo da carga que ele tiver. Então eu vou utilizar um servicinho aqui à parte, estou até rodando local, o Locust, para a gente fazer tipo um testezinho de carga, só para ver se ele vai escalar os outros containers lá, tá? Então aqui ele vai simular uma série de requisições para o nosso serviço, né? Para ver se, dependendo da quantidade de requisição, ele escala. Tá? A regra que foi utilizada aqui do Azure Container Apps é baseado na quantidade de requisição simultânea que ele tiver para ele realizar ou não essa escala, né? Tanto esse upgrade quanto o downgrade de container, né? Então ele escala, sobe mais containers se tiver muita requisição e a partir do momento que não tem, ele vai derrubando esses containers. Ok? Vamos ver se... aqui ele já começou a subir, só tinha um em execução, né? Que era esse aqui mais antigo. Ele já subiu, tá subindo mais 2 já. Não estão prontos ainda, vamos atualizar aqui para ver. Por enquanto ainda não, mas aí agora já estão disponíveis lá. E o Lockst aqui já está mandando, né, diversas requisições lá para o nosso serviço aqui que está rodando. Tá? Eu configurei para rodar em 2 minutinhos só esse teste carga, então vai ser bem rápido. Aí a gente vai acompanhando aqui os containers. Daqui a pouco esses containers vão estar disponíveis aqui também no New Relic. Tá? Deixa eu até atualizar aqui o serviço.
Por enquanto ele só está pegando o registro de um ainda, mas daqui a pouco vai aparecer os outros aqui também. Aí aqui a gente consegue acompanhar, né, no New Relic os endpoints que estão sendo mais chamados, né? Então teve alguns erros aqui, talvez seja pelo esse tempo que ele estava escalando ali a aplicação, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Os endpoints que ele está chamando é o endpoint nosso de login, estava dando erro, já parou, né? E o endpoint da listagem dos games que a gente tem também, certo? Então aqui a gente consegue obter mais informações, né, por onde ele passou, ali a parte até do banco de dados, os middlewares que foram executados da nossa aplicação, o tempo mais ou menos que ele teve ali de cada requisição, né? Então ele traz bastante informação legal aqui, né, de APM para a gente acompanhar a nossa aplicação, tá? Vamos lá, deixa eu atualizar aqui de novo para ver se já está no tempo mínimo, né, que é 30 minutos, ver se ele traz ali a informação dos novos containers. Acho que o nosso teste aqui já deve estar acabando também. Já acabou. A gente consegue ver aqui o relatório das requisições, né? Então, o tempo de resposta, ele subiu muito em um momento aqui, mas é uma porcentagem pequena, então deve ter sido daqueles que deu erro, porque estava escalando, né, os containers. Vai dar até para a gente ver melhor aqui, né, pelo New Relic. Aqui, ó, aqui ele já conseguiu, né, mostrar ali os 3 containers nossos que estava rodando, que foi configurado lá no Container Apps, né? Então, o New Relic ele traz todas essas informações aqui da aplicação, tá? Deixa eu ver mais o que a gente pode ver de informação aqui. O throughput, o tempo de resposta ali médio de cada requisição, tá? Então, o New Relic aqui é uma ferramenta bem legal, né? Traz bastante informação pra gente. Certo? Então é isso, tá? Resumindo, foi esse o nosso projeto aí desse bimestre. A gente acredita que com isso aqui a gente consegue escalar bastante a aplicação, né? Como tanto o banco de dados, serverless, a API em si está rodando em containers gerenciados pelo Container Apps do Azure. Então ali facilmente a gente pode até alterar a regra de como ele cria réplicas desse container para atender uma demanda maior e consegue acompanhar ali o que está acontecendo, né, também pelo New Relic e fazer isso tudo de forma automática ali utilizando as pipelines de CI/CD, né, que a gente implementou no Azure DevOps, né, como foi mostrado aqui. Então, o nosso projeto é isso. Espero que gostem. Obrigado.